Então, eu resolvi voltar a lutar, né? Luto até hoje. E como uma pessoa comum, às vezes eu tenho que quebrar esse tabu de vocês, que vocês pensam, né, que existe pecadinho e pecadão. Vocês têm uma mentalidade na cabeça de vocês, mas não é culpa de vocês, eu sei disso, né? Porque eu também pensava assim, que existe o pecadinho e o pecadão, porque muitas das vezes nós somos ensinados na igreja isso. Só que quando a gente vai para a luz da palavra, não existe pecadinho e pecadão na palavra. Você nunca vai ler a Bíblia e lá vai constar que existe isso. E você tem que tirar isso da sua cabeça, porque pecado de homossexualidade, pecado de adultério e outro tipo de pecado fica no mesmo para Deus. Então, tira isso da sua cabeça. Né? Se você fofoca, se você fala mal do seu próximo, isso é o mesmo. Deus vai te tratar da mesma forma que você mata alguém ou que você está no homossexualismo. É a mesma coisa. Então, tira isso da cabeça de vocês, por favor. Tá? Não existe pecados grandes e pecados pequenos. No dia do julgamento, Deus vai colocar todos em uma bandeja só e vai colocar a mesma pontuação para te julgar. Então, por favor. E voltando lá, a minha volta, né, na luta, e foi muito importante para mim achar pessoas, né, e primeiramente me aceitar. Porque quando você não se aceita, é mais difícil o processo. Então, quando você não se aceita, é mais difícil o processo. Então, você primeiro tem que se aceitar em Deus, né? Ativar a sua identidade, que está descrita em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 30. Tá? Você tem que governar sobre a sua vida. Deus já fez tudo por você. Ele não vai mais simplesmente descer e bater nas suas costas e falar para você, meu filho, anda, vambora e tal. Não. O Espírito Santo, sim, ele ajuda, sim, a te convencer que você precisa mudar, que você precisa ter novas atitudes, que você precisa ter novos relacionamentos, que o seu ambiente te influencia demais, principalmente quem está lutando. Então você tem que escolher novos ambientes, você tem que escolher novas pessoas, sair de perto de pessoas que só ficam com negatividade para cima de você. Isso tudo engloba uma reprogramação, que é o que eu estou buscando. E que você, se você está enfrentando a mesma coisa que eu, você precisa fazer isso também. Então você mudar ambientes é necessário. Existem estudos que falam o tanto que o seu ambiente te influencia para você tomar decisões. Olha que louco isso. Então, se você está num ambiente onde tem só a homossexualidade, você só vai tomar decisões para o lado da homossexualidade. Se você está em ambientes que você só vê pobreza, só vê destruição, a sua vida vai ser uma pobreza, uma destruição. Se você está num ambiente onde você só vê crescimento, só vê desenvolvimento pessoal, a sua vida vai ter desenvolvimento pessoal. Da mesma forma espiritual, se você está num ambiente onde todo mundo quer crescer espiritualmente, onde todo mundo quer adorar, quer santificar-se, você vai ter isso. É nítido, tá? Então, é isso que eu quero que você pense. Outra coisa também que eu vou falar agora no outra história, que você precisa quebrar como tabu na sua vida. Uma das coisas que muita gente pensa é que quem vive na homossexualidade escolheu estar na homossexualidade. Isso é uma mentira, gente. Mentira. E eu corri atrás disso, eu busquei literatura, eu corri em estudos, atrás de estudos, e é comprovado, a gente não escolhe isso. Mas, tá? Você também tem como reprogramar. Porque muitos LGBTs lá fora, né, até mesmo muitos deles não são culpados por essa ideia, né? Infelizmente, até mesmo dentro da área da psicologia, até mesmo da Sociedade Brasileira de Psicologia, existem muitos LGBTs que querem colocar na mente das pessoas que elas nasceram assim, que elas foram feitas assim, e isso é uma tremenda mentira. Para você desenvolver a masculinidade, tanto a masculinidade como a feminilidade, né, o feminino,
Você precisa dos seus pais. Tudo começa dentro da sua casa. Então você que é pai, você que é mãe, cuidado. Você que é pai principalmente, Deus deu a você o poder da autoridade máxima dentro da sua casa. Mesmo que talvez algumas feministas aqui, talvez me seguem, não sei se me seguem aqui, vão achar errado, né? Mas é fato e já tem estudos que comprovam como que é importante a influência do pai sobre os filhos e como que isso pesa muito. Então você que teve o pai te abandonou, a sua mãe é mais a manda-chuva dentro de casa, tudo isso vai influenciar na sua vida futura de adulto. Tudo isso vai de alguma forma, afetar você. Então, vocês precisam entender isso, que a gente não escolhe nascer assim, tá? A gente não nasce assim também. A gente não nasce assim e a gente não escolhe ser assim. Infelizmente, isso é gerado desde a gestação, quando começou a gestação, tudo que a mãe sente no externo, do comportamento do pai, o jeito familiar, né? O social ali, é sentido pela criança no ventre da mãe. E aí quando a criança nasce, que começa também outra etapa, né? O contato que ela tem com a mãe, o contato que ela tem com o pai, tudo isso é uma programação te preparando para você ser adulto. E se você não tem a programação certa, você também não vai conseguir ser o adulto certo. Tanto na sexualidade, profissional, espiritual, em tudo vai afetar. E aí você vê o porquê que querem colocar o homem hoje mais feminino. Porque o homem é o alicerce de uma família. O homem é o alicerce da casa. O masculino, a energia masculina é o alicerce da sua casa. Você tem que entender isso. E sem isso, infelizmente, alguns vão ser programados para as áreas da homossexualidade. Outros, mulheres, não vão conseguir o marido que quer, sempre vão buscar maridos que são abusivos, alcoólicos, drogados, né? Ou então não conseguem manter uma estrutura masculina para dar segurança a essa mulher. Outros homens também, de tanto que a mãe é mais, como é que fala? Mais forte dentro de casa, toda vez que arruma um relacionamento não dá certo, porque arruma uma mulher também autoridade. Então, homens que não vão dar certo, porque arruma namoradas ou então casam com mulheres que têm autoritarismo também, porque ver o espelho, o seu subconsciente, ele vai se colocar na sua frente tudo que você foi espelhado, tudo é para você. Então, no caso, a sua mãe é o seu espelho, o seu pai é o seu espelho, eles vão dar o direcionamento na sua vida. Então, se você não tem um pai, se você não tem sua mãe, o seu psicológico vai ficar todo confuso. Se você não tem um pai de autoridade dentro de casa, que dá conforto à sua mãe, que dá segurança à sua mãe, aonde você vê com seus próprios olhos, porque a criança vê se a mãe está feliz ou não, né? A menina vê o pai como trata a mãe e ela vai espelhar isso no futuro dela, porque ela vai escolher alguém igual ao pai. Olha que doido, gente, isso. Então eu fui compreendendo isso, tá? Eu fui compreendendo isso. E hoje eu busco a reprogramação, porque você tem como reprogramar. Eu tenho amigos que hoje, eu tenho um amigo, né? Eu conheço, não posso falar que tenho vários, mas eu tenho um pelo menos, que mora em São Paulo. Hoje ele é casado, a esposa dele sabe da vida antiga dele, né? Ele era casado com um homem, esse companheiro dele na época deu câncer, ele morreu, então eles ficaram juntos até o final, né? E ele viu que essa vida, da mesma forma que eu tenho essa visão hoje, ele teve também a mesma visão de que Deus não queria aquilo ali para ele, né? Então ele começou a buscar também ferramentas, começou a buscar o Espírito Santo, começou a buscar comunhão com Cristo. E ele correu atrás, e ele queria ser pai, queria ter uma esposa, e ele achou. Hoje eles estão casados, ela sabe e vivem super bem. Então, você que foi ensinado, que as pessoas escolhem isso,
você que é cristão, que foi ensinado que as pessoas escolhem isso, e você que é homossexual, foi ensinado que você nasceu assim, é mentira. Você não nasceu assim, você foi programado para ser assim, tá? E você que crê que a gente escolhe isso, nós não escolhemos, nós fomos programados para ser assim. Isso é muito importante porque muitas das vezes, até mesmo, agora eu vou falar de quem está dentro da igreja, né? Muitos são julgados, muitos tem bullying dentro da igreja, né? E não tem, infelizmente, a igreja hoje ela ainda não está preparada para mexer com essa situação, para ter um grupo de apoio que precisa, sim, de grupo de apoio. E muitos não têm. Muitos ainda, talvez, têm medo de falar. Hoje eu não tenho mais medo. Eu venho aqui, eu me exponho mesmo, não quero nem saber se eu vou receber crítica. O problema é seu, se você está me criticando, se você não está gostando do que eu estou falando. Eu estou falando de algo que está na luz da palavra, eu estou falando de algo que eu, Renato, vivi, então eu tenho autoridade em Cristo para falar sim, mesmo que você creia que não. Eu tenho autoridade em Cristo para falar que não existe desviador quando a pessoa aceita realmente a Cristo. Porque senão, se fosse assim, um monte de gente dentro da igreja está desviado. Porque todo mundo lá também é pecador. Tá? Então, o Espírito Santo sempre vai estar ali te ajudando. Mas é claro, depende da pessoa também, dela buscar, dela se abrir para o Espírito Santo também. Tá? Isso é muito importante, você se abrir mais. Então é isso, gente, que eu precisava falar, né? Por quê? Agora em junho é o mês do orgulho LGBTQIA+, nem sei mais as siglas, de tanto que tem, né? E Deus pediu para eu falar isso aqui. E eu não quis desobedecer, porque da mesma forma que eu encontrei grupo, né? Hoje eu faço parte de um grupo de empreendedores cristãos, onde a gente se reúne e fala de Deus. Não existe placa de igreja, ali é cristandade, né? Que eu não sei se isso vai ser o correto dizer, mas hoje também faço parte de uma comunidade também, né? Vou na igreja, faço parte de encontros, né? Mas o que eu acho que o que mais me fez eu seguir em frente foi a questão, primeiramente, de me aceitar. Aceitar que eu tenho sim essa questão, né, de desejos homossexuais, mas todos temos. Como o homem que gosta de mulheres, ele tem desejo pelas mulheres, né, também, e ele tem que lutar contra esses desejos, principalmente para não cair em tentação. Eu também tenho que lutar contra esses desejos para não cair em tentação, né? E como também a pessoa que é casada tem que lutar para que ela não caia em tentação para trair a esposa, né? Ou então até mesmo o solteiro e a solteira, que tem que lutar quando passa alguém bonito que fica com seus olhos, né, admirando, né? Tem que lutar com o seu segundo olhar para que também não caia em tentação, né, da tentação que está vindo ali sobre ele. Então, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa se colocar nisso também, tá? E eu quero dizer isso para você que precisa, que quer lutar também, né? Porque eu me deparei com muitos, gente. Porque é mostrado na mídia, né, que a maioria, né, dos homossexuais são felizes, né, são aquelas pessoas maravilhosas, legais. E são sim pessoas boas. Muitos são pessoas boas. Muitos não querem lutar contra a família. Só querem um abraço, porque estão sofrendo dentro do quarto. Muitos estão pensando em se matar, que já vi casos assim. Eu me deparei algumas semanas atrás de um jovem que veio aqui no meu Instagram e ele estava indo em todos os Instagram pedir ajuda financeira para trocar de sexo. E eu perguntei a ele, é isso mesmo que você quer da sua vida? E ele falou comigo que que ele não queria mais aquela vida, que ele não sentia mais,
né, feliz. Ele não estava feliz. Mas eu compreendi ele. Por quê? Isso foi programado nele. Ele não tem um pai, vive com a mãe, né? Então dá para dar uma análise de que a mãe sempre fez as coisas, a mãe que teve que se virar para dar uma vida melhor. E ele viu mais o feminino do que o masculino. Nunca teve o pai para dar a energia masculina que ele precisava. E isso, agora, né, na adolescência, veio as consequências psicológicas. Então, não julgue antes de você saber a história da pessoa. Não é escolha dela. E é isso, galera. Se você puder, né, é o que eu quero te pedir. Envie esses stories para alguém que você vê que talvez está precisando de uma ajuda, né, tá com dúvidas ainda na cabeça. E eu vou colocar aqui uma caixinha de perguntas para você fazer perguntas para mim. Estou disposto a te responder, tá? Mas cuidado com a sua pergunta que você vai fazer. Eu sei muito bem que tem pessoas aqui que vão fazer certos tipos de brincadeirinha também. Então, eu já estou aqui te avisando já. Cuidado com a sua pergunta, porque eu também sei fazer perguntas e muito bem feitas. Então, quero te ajudar. Você que está precisando de uma palavra, você que às vezes não encontrou até mesmo dentro da igreja, né? Que, gente, cortou aqui. Uma das questões que eu quero também que vocês entendam, tá? Que eu também não estou fazendo julgamentos aqui para a igreja. Estou falando de pessoas que por falta de conhecimento julgam sem pensar, tá? Então, eu sei, tem muitas igrejas hoje que ajudam esse tipo de pessoa. Cuidado com as igrejas inclusivas, tá? As igrejas inclusivas que estão querendo fazer com que o pecado, né? Que Deus vai te aceitar dessa forma. Não, querido, desculpa. Mas Deus não vai te aceitar dessa forma, no pecado. Não vai. Ele ama você? Sim. Ele quer te dar um abraço. Ele quer ser seu pai verdadeiramente. Mas quando a gente está no pecado, a gente continua no pecado, né, e não se arrepende, não quer mudança, infelizmente, ele também não vai te ajudar por conta disso, tá? E sabe por que ele não vai te ajudar? Porque você tem um livre-arbítrio. Você que escolhe a ajuda dele ou não. É você que escolhe. As escolhas são todas suas. Tudo que a gente vai fazer é escolha, né? Então, não foi escolha sua você sentir esse sentimento, você ter esse sentimento, mas vai ser uma escolha sua querer mudar a partir de agora, como eu fiz, como eu estou fazendo. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Eu posso dizer para você que eu estou sentindo na pele que não é fácil. Mas você mudando o seu ambiente, porque tudo faz parte da reprogramação. Você tem que mudar seu ambiente. Você tem que sair de perto de pessoas que não vai querer o seu crescimento, principalmente nessa área, que vai falar para você que é normal, que você não continua assim, você tem que se aceitar dessa forma. Sim, você tem que se aceitar, que você tem esse tipo de situação que você precisa enfrentar. Então, que você precisa enfrentar. E Deus vai estar junto com você. O Espírito Santo, ele veio para te ajudar. Ele é o nosso consolador. É Ele que todos os dias, quando eu oro, quando eu leio a palavra, é Ele que me consola todos os dias e Ele reafirma dentro de mim que eu estou no caminho certo. É o Espírito Santo que vai falar para você. Não são homens que vão falar para você se você está certo ou errado, mas é o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus, ó. É isso aqui, ó, que vai falar se você está certo ou errado. É Ele que vai te dar, é essa palavra que vai te dar o entendimento. É o Espírito Santo que vai te dar um entendimento se você está fazendo a coisa certa, sim ou não. Mas como é que você sabe disso? Como é que eu sei se eu estou fazendo ou não? É você se ajoelhando. É você clamando pelo nome dele. Tá? Não confie 100% em homens. Confie 100% em Deus. E tudo que ele já fez por você. Ele já fez tudo por você. Agora é você ter ação e ter comunhão com ele. Ter comunhão com Tenha comunhão com ele. Não esqueça,
Ele está de braços abertos para te receber. E é isso. Obrigado por você estar aqui até o final. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e vai ter muitos vídeos a mais por esse assunto. E segue lá no meu Instagram também, @RenatoCorporalmente. Teria o prazer imenso de conversar com você, se você precisar de ajuda. Tchau, tchau, até mais. Quando a voz do mestre chama, a carne sangra, confronta a natureza humana de um pecador. Mas quando a alma clama, comparado a conhecer Jesus, tudo que antes valia perde o valor. Tudo passará, tuas palavras ficarão. Se ninguém puder falar, então as pedras clamarão. Para combater até o fim, é preciso suportar o peso do envia-mim. O velho homem morreu e no lugar um novo homem nasceu. E pra buscar primeiramente o reino de Deus, é necessário que Cristo viva em mim não viva eu. E eu não tenho mais pra onde ir. Mesmo se eu quisesse da presença do meu mestre, eu não posso fugir. Eu não tenho mais pra onde ir. Mesmo se eu quisesse